A pior peia que eu tive na minha vida, ao mesmo tempo a que me fez confirmar que eu era para trabalhar com isso, porque foi um pedido da medicina. Ela me falando, é por isso que você tem que trabalhar. É por isso que você tem que ajudar as pessoas, porque elas não, a frase que ela me trouxe, ela não estão sabendo fazer. Elas não têm conhecimento do que faz. A diferença entre o antídoto e o veneno é a dose, e não estão sabendo dosar para as pessoas, e você vai levar isso. E aí eu, uau, mas como assim, né? Foi através desse dia, de algo muito chocante, muito aterrorizante que aconteceu na minha vida, que me fez entrar nesse processo, retornar para a Amazônia, né? Viajar para o Acre, ir lá para as aldeias ao lado do Peru, com os indígenas que conhece, estudar, e ali já foi a primeira, foi a segunda vez, e sempre buscando esse conhecimento que agora está no documentário. Se de repente você está assistindo agora, já me conhece através do documentário, de repente, que é onde a gente vem para trazer essa clareza para as pessoas, esse entendimento para as pessoas saberem o que é a medicina, como funciona, a responsabilidade. E eu fui buscar na fonte, e tudo começou através desse dia que foi muito ruim, né? Eu, dentro das consagrações que eu ia buscar, eu fui em uma que estava acontecendo em Florianópolis, que me passaram que tinha lá, e eu fui fazer essa consagração, entrei em contato com a pessoa, ela me passou as orientações, né? E que era para mim estar lá. E nesse dia que eu fui para fazer, né? Eu lembro que era bem na época da pandemia, tava tudo fechado. E, e eu fui para fazer. E por causa disso, o que acontece? Primeira coisa aconteceu, olha, o horário de chegar às 7 até às 8, à meia-noite a gente acaba. E aquilo que ela falou para mim, à meia-noite a gente acaba, já me ficou algo tipo, putz, eu vou ter que voltar à meia-noite. E eu tava na Praia do Rosa nessa época. E dentro da Praia do Rosa era uma distância de 1 hora e pouco dali, né? E eu falei, como que eu vou fazer para depois acabou, vai embora, né? Enfim, eu fico no carro, beleza. Eu fui pro processo. Quando eu fui lá, fui bem acolhido e tal, começamos o processo dentro da medicina. Veio a primeira dose, depois veio a segunda dose, e eu entrei no processo. Só que o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma sensibilidade muito grande com a medicina. Eu sou uma pessoa que, eu dentro da medicina, eu consigo, já consegui acessar, enxergar o campo vibracional da Terra, as veias de dentro de um tronco de uma árvore, e não vou dizer que minha habilidade ou um dom maior que eu vejo é o fato de eu conseguir acessar todos os campos energéticos, né? Então, se eu tô na medicina com o processo com a pessoa e tenho medo, eu consigo ver as formas do medo, né? É como se fosse capim se comendo, sabe? Muitas vezes o que é o sombrio eu consigo acessar. Isso que eu vejo que acaba sendo meu, né? De entrar dentro disso com muita facilidade, por causa dessa sensibilidade com a medicina. A expansão acaba sendo muito grande, né? Ao mesmo tempo, eu consigo hoje entrar e sair, e por isso que eu faço com tanta qualidade os meus processos com as pessoas, porque eu oriento tudo isso para na hora ela saber lidar, que quando ela não sabe lidar é onde ela se perde. Fiz o processo lá, e quando acabou, aí todo mundo começou meio que sair, só que eu estava numa força muito alta ainda, porque era uma medicina muito forte, né? Por isso que eu só trabalho com Uni, a graduação mais suave para quem está começando, né? As dosagens tem que saber fazer. E como eu tinha consagrado 2 vezes, uma quantidade grande de algo muito concentrado, eu fui numa força muito alta, eu não tinha voltado ainda para a consciência, né, para estar consciente, porque a dilatação acontece da pineal, a antena como um todo fica aberta.
vira um satélite, né? E aí eu fui pro carro, e nesse pro carro, porque quando você consagra o ambiente, você consagra, existe um campo que a gente se fecha dentro de um campo energético para não ter interferências. Quando eu saí pro carro, algo me veio com a vontade de tomar água muito grande, e aí eu já não quis meio que voltar para casa, e simplesmente eu apertei o botão de partida no carro e fui procurar um posto de gasolina. E ali começou um verdadeiro inferno na minha vida, porque eu não achava posto, e quando eu voltei com o carro, a força voltou, né? E o satélite se ligou. E dentro de uma cidade, eu não faço consagração nunca mais dentro de uma cidade hoje. Por isso que eu só trabalho em chakras, como aqui onde a gente está, porque a gente tem que estar num ambiente seguro, num ambiente de conexão com a natureza. Quando você está dentro de uma cidade, existem milhões de energias que a olho nu a gente não vê. Sinais de Wi-Fi, briga, som, carros altos, tudo. Ainda mais à noite, a energia densa de, muitas vezes, droga, prostituição, tudo isso está envolvido e tudo é energia. Então, dentro da cidade, eu saí de Blumenau, e quando eu fui, quando você vai, como você está com a parabólica aberta, você vai trazendo como se fossem obsessores para perto de ti. E ali eu me perdi, eu entrei na força e ficou nessa briga, ao ponto de eu querer parar o carro e eu não sabia onde parar. Eu queria algum lugar que eu tinha segurança, tudo fechado. Segurança sim, algum lugar que eu me sentisse seguro, e eu não conseguia achar lugares assim. E chegou a ponto de eu ver, parar no sinaleiro assim, ó, eu ver o carro capotado, eu ensanguentado, tudo. E aquilo foi me gerando um pânico muito grande, né? O mais louco que no outro dia uma amiga de muitos anos minha me ligou e falou: Daniel, sonhei com você algo terrível. E aí eu contei para ela o que aconteceu, ela falou: foi exatamente o sonho que eu tive contigo. E naquele estado de pânico foi quando eu pedi: por favor, me tira daqui, medicina, me ajude, universo, a me guiar. Eu comecei a falar isso e eu comecei a escutar o GPS do carro que eu não tinha programado para nada. Simplesmente vire à direita, daqui a pouco vire à esquerda, vire. E eu nem porque eu não tinha programado nada. Mas eu cheguei num ponto tão deplorável de medo e tudo, que eu me entreguei. Eu falei que seja o que for, e na hora que falou vire à direita, eu falei: cara, eu vou virar, eu não tenho mais. Já fazia quase 2 horas eu rodando dentro de Blumenau. Blumenau não, Florianópolis. Eu rodando dentro de Florianópolis, e eu comecei a virar. Vira à direita, vira à esquerda, vira não sei o que. E eu vou contar para vocês, acreditem quem quiser, não tô aqui pra, né? Mas do nada, eu caí na rua da casa do Henrique. Quem que é o Henrique? O Henrique é um amigo meu, que a gente foi sócio numa empresa de uns equipamentos que ele vende até hoje, mora em Florianópolis. Já aluguei a casa dele para ir para a praia há alguns anos. E do nada eu caí na rua. Eu digo que eu fui teletransportado, só pode, porque eu fui virando ali e de repente eu falei: eu tô na rua da casa do Henrique, cara, eu não acredito. E naquilo já era umas 3 e pouco da manhã, eu saí de lá meia-noite. E quando eu cheguei, aí eu vi a casa do Henrique, aí eu parei na frente da casa dele. E ali eu pude ficar, porque eu tinha alguém próximo, eu me senti seguro ali. E aí, como eu me senti seguro na casa, estando ali, eu abaixei um pouquinho os vidros do carro, abri o teto solar um pouco para entrar um ar, fazia xixi dentro de uma garrafa, nem querendo abrir a porta do carro mesmo, tomando água. Eu lembro que, nossa, quanta coisa eu liberei ali de xixi. E ali eu consegui ficar até umas 6 e pouco da manhã, quando foi amanhecendo e a força foi saindo, porque eu fiquei na força a noite inteira. Então, isso foi depois uma lição, né, da própria medicina, falando: por isso você tem que trabalhar, Daniel. As pessoas não estão sabendo orientar as outras pessoas como funciona o processo, estão colocando a vida das pessoas em risco, e você tem que fazer isso. E mais uma vez veio para mim. E foi quando daí tudo começou, de eu ir para a Amazônia, conhecer na fonte como é que era.
e hoje eu fazer o processo que eu faço, né? Que é numa chácara, onde eu não autorizo as pessoas a irem embora de carro. A gente começa até muitas vezes mais cedo, umas 8 horas, vai até meia-noite, meia-noite e pouco, mas todo mundo tem rede para todo mundo, quem quer traz colchão, fica aqui uma chácara que foi construída para ser um centro terapêutico, então fica todo mundo bem acomodado, 3 banheiros, né? Eu trabalho limite de poucas pessoas, não abro para muitas pessoas, abro para todo mundo, mas a quantidade limitada. A chácara tem o porquê de ser a chácara por causa da conexão com a natureza, né? Para você estar num ambiente favorável. É um processo que se faz à noite, porque a pineal é o horário que a pineal está liberando melatonina, o cérebro está acostumado a ir dormir, então é um momento de relaxamento. Isso aí não dá para fazer quem faz consagrações de dia, a mente está acelerada. Como que eu quero entrar num momento de meditação de dia, né? Então, é os conhecimentos que eu vejo e eu coloco em prática hoje. E até o momento, só gratidão de todos os resultados das pessoas que vêm passando aqui e olhando por esse lado, não só um processo com a medicina, mas um processo terapêutico, né? Que é o que eu trago. Que é essa integração que a gente precisa com a medicina, né? A gente não é os indígenas que precisa consagrar para entrar no meio de uma floresta para descobrir qual planta, que é assim que eles faziam, para descobrir qual planta é boa para isso ou para aquilo. Eles entram na vibração da floresta e eles usavam o chá para isso. Então você dá uma quantidade disso para a pessoa entrar numa vibração com uma cidade que é cheia de energias densas, é uma loucura. Então, tem que ser muito respeitado esse processo. Essa é a minha missão, de poder propagar isso com muito respeito à medicina, que é através dela que eu faço, para poder ajudar as pessoas, mas trazendo essa integração para um lado terapêutico, para um lado com equilibrar as doses, saber respeitar o espaço, errar para menos, nunca para mais, em termos de quantidade. Até a pessoa, eu conheço hoje cada um que vem, quem vem a primeira vez, eu sempre faço esse processo de até eu sentir, porque ela me conta, fui isso, fui, não fui, então eu vou conhecendo cada um hoje que chega aqui, eu sei quem pode mais, quem pode menos, quem, né? Então é um processo lindo, é um processo transformador que traz uma conexão maravilhosa e uma libertação. E é isso que eu vejo de várias pessoas que chegam aqui depressivas ou tomando remédio antidepressivo e simplesmente depois de algumas sessões não querem mais, porque entendi o que me deixava mal, eu entendi e eu resolvi, né? Então é isso. Era para contar dessa peia e invadiu para outros assuntos. Mas daqui a uns dias vem vídeo novo aí. Então se gostou, compartilha, faz aquele esquema tudinho e até o próximo vídeo. Fui!